Boa noite. Estamos aqui para mais um Papo Espírita nessa noite e eu preciso de um retorno de vocês em relação a som e imagem, para que a gente possa dar início à nossa conversa. A nossa conversa de hoje ela é em torno do tema que o Wilson abordou também na segunda-feira, e a vida continua. Então a gente vai falar do processo de desencarne na visão espírita. Embora a gente vá falar de desencarne, a nossa conversa vai girar em torno da importância da vida, do sentido da vida. Então a gente tem aí alguns minutos de reflexão. Eu creio que está tudo ok, então vamos lá. Inicialmente a gente vai fazer a prece, então vamos rogar a Deus amado, ao Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais que nos auxiliem. Que nossa noite de conversa, de papo espírita, seja uma noite repleta de troca de aprendizado, de ensinamentos e, acima de tudo, de fortalecimento espiritual. Que a espiritualidade amiga nos ampare hoje e sempre. Então vamos lá, gente. A gente, quando fala de desencarne, a tendência da gente é ficar um pouco melancólico, né? Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é entender que a morte é uma etapa da vida no conceito espiritual. Então, morte não pode ser vista como punição, né? Então, muitos de nós, a gente vê, né, e a gente ouve muito um discurso de algumas pessoas que imputam a morte para aquelas pessoas que cometem um crime, né? Um crime que choca as pessoas. Então, vamos sentenciar essa pessoa à morte. Então, nesse caso, essa morte, ela passa a ter uma conotação punitiva. Só que nós que somos espíritas, a gente vai primeiro diferenciar o que é morte do que é desencarne, que não são as mesmas, não são sinônimos. Então, a gente tem a morte quando a energia física ali se cessa, né? O coração para de bater, para de funcionar. Os órgãos param de funcionar. E o desencarne, ele se dá quando esse espírito, né, retorna à pátria espiritual. E isso não ocorre necessariamente junto morte e desencarne. E a gente vai ver por que existe essa diferenciação. Mas a primeira coisa que a gente vai afirmar é que nós somos espíritos imortais que estamos temporariamente no corpo material. Então, se nós estamos nesse corpo material, é porque ele é muito importante para a gente. E qual é a importância desse corpo material? Justamente nos dá a condição de vivenciar, né, os aprendizados que nós necessitamos. E aí é que está o sentido dessa vida, não é? O meu desencarne, quer dizer, os meus laços, quando eles desatam, né, os laços espirituais que desatam e que eu retorno à pátria espiritual, tem muito a ver com o sentido que eu dou à vida. Então é muito importante a gente descobrir um sentido maior, né? O que eu estou fazendo na minha vida? Qual é a importância? Qual é o sentido que eu estou dando à vida? Quando a gente pensa dessa forma, a gente vai ter duas realidades. O processo de desencarnação pode ser um processo extremamente doloroso para as pessoas principalmente materialistas, as pessoas que não se reconhecem como seres espirituais ainda. São as pessoas que estão ainda na parte tangível da vida, na parte do ter. Né? Em outras oportunidades a gente falou um pouco sobre isso. Muito importante a gente se reconhecer como ser espiritual. E esse processo de reconhecimento vai redimensionando o que tem valor na nossa vida, o que é o sentido verdadeiro, né? A importância
que as coisas vão ter na nossa vida, porque as coisas têm importância, mas a importância também que os sentimentos e as pessoas vão ter na nossa vida. E quando a gente consegue visualizar essa importância, a gente já está preparando o nosso retorno para a vida espiritual. Porque, diferentemente do que a gente imagine, todo mundo vai retornar. Diferencia a forma que a gente retorna à pátria espiritual e a condição vibratória. Mas se existe uma certeza, é a certeza que nós vamos retornar, né? Então, existe uma preparação grande para a nossa chegada aqui, um planejamento minucioso, um planejamento muito detalhado, né, da nossa chegada ao plano material. Mas existe também uma preparação do nosso retorno à pátria espiritual. Só que esse retorno, ele está muito ligado às nossas escolhas nessa vida, né? Eu sei que eu sou um ser espiritual, mas eu nessa vivência como Mariane, eu tenho tarefas a cumprir, eu tenho certeza disso. Não sei com clareza quais são, mas todo o aprendizado que a gente vai construindo vai nos direcionando para o caminho que a gente tem que seguir. Nós não temos condição de seguir à risca o planejamento espiritual que foi feito para a gente. Quando a gente fala foi feito, não foi feito aleatoriamente. Foi feito em função das necessidades espirituais que eu precisava vivenciar para essa encarnação. Então, eu não consigo cumprir fielmente o que está ali, pelas imperfeições que eu trago. Mas é importante que, ao longo dos aprendizados, a gente vá se fortalecendo, e isso vai fazer diferença. Então, o processo de desligamento do corpo, né, físico para o plano espiritual, ele pode ter duas vivências. Ou ele vai me trazer uma lembrança de momentos de tranquilidade, onde eu me enxergue como alguém que se esforçou para cumprir com o que existe de melhor para esse planejamento. Quer dizer, então eu vou ter um sentimento de liberdade, de libertação. Por quê? Para o espírito, estar na matéria é uma forma de aprisionamento. Então, se eu retorno à pátria espiritual, mas eu carrego vivências positivas, lembranças doces, por mais dolorosa que tenha sido a minha encarnação, se eu me preparei, né, se eu vivenciei, se eu potencializei virtudes que ainda eram muito pequeninas em mim, se eu tentei ao máximo caminhar no sentido da direção da luz, né, da autoiluminação, do processo de reforma moral, essa minha chegada ao plano espiritual, ela vai ter uma conotação de tranquilidade. Mas se a minha vivência for uma vivência de dor, de sofrimento, de revolta, de não aceitação da vida que eu levei, das escolhas que eu fiz, porque é importante a gente entender que a maior parcela das vivências que a gente tem na encarnação que a gente está experimentando são escolhas que a gente fez, né? Ou no passado, numa outra existência, ou nessa própria existência. Então é importante a gente entender isso. E Kardec nos afirma que o espírito sofre uma perturbação muito maior e, sobretudo, mais longa, mesmo que semelhante, maior do que a que ele tem quando ele está encarnado, né? Então, essa perturbação que existe é uma perturbação natural. Por quê? Nós estamos num plano material, né? Vamos ultrapassar uma condição vibratória e a gente retorna para o plano espiritual. Isso vai dar para a gente uma certa confusão. Mas esse estágio de confusão, que Kardec vai chamar de perturbação, ele vai estar diretamente ligado ao grau evolutivo da gente. Quanto mais evoluído for esse espírito, menos impacto vibratório ele vai ter, mais tranquilidade ele vai ter. Quanto mais apegado às questões materiais, quanto mais, vamos dizer assim, ligado às questões tangíveis desse mundo material, essas questões que estão aqui, que vão envolvendo a gente e que envolvem mesmo
é preciso da parte da gente uma disciplina muito grande para a gente não se escravizar na vida que a gente leva, nos valores materiais que existem, mas eu vou sofrer. Então é importante a gente se reconhecer como ser espiritual. Quando eu reconheço essa minha certeza, né, essa minha condição vibratória, eu vou me trabalhando ao longo da minha existência para que em algum momento eu faça esse retorno. E aí a gente vai ver situações bem diferentes, não é? No Livro dos Espíritos, a gente tem da questão 149 a 162, é o capítulo 3, que é o retorno da vida corpórea à vida espiritual. Então, todas essas questões, elas tratam desse assunto de uma forma mais detalhada, de uma forma mais minuciosa. Por quê? Porque isso é um assunto que desperta na gente muita curiosidade, não é? Só que a gente pode ter uma certeza, eu não vou para nenhum espaço, nenhuma vivência que eu não seja responsável por ela. Então, vamos dar um exemplo assim, mais simples, para a gente entender com clareza. Eu sou uma pessoa que não me preocupei com essa questão de valores, valores morais, valores espirituais. Fui uma pessoa que sempre quis me dar bem, só olhei a mim mesma, só valorizei tudo que estava relacionado a mim. Então, valorizei minha família no ponto de vista que era a minha família. Então, de certa forma, era melhor que a família do outro. Então, se eu desenvolvi esse tipo de conduta ao longo da minha existência, com certeza, quando eu retorno à pátria espiritual, eu retorno à pátria espiritual nessa condição. Mas esse processo de chegada até a pátria espiritual, no sentido de me desligar do corpo, já vai ser um processo doloroso. Porque se eu sou uma pessoa materialista, então o sentido da minha vida não é o espiritual, é o material. E se eu perco, né, ou se eu me afasto dessa condição, eu entro ali num processo de sofrimento. E as obras espíritas nos dizem que isso difere muito. Existem processos de desencarne extremamente dolorosos, extremamente difíceis, como processos mais tranquilos. E aí, para a gente ilustrar isso, é a questão do parto. Existem processos, né, de chegada de espíritos, existem mulheres que têm partos que são mais tranquilos, onde existe toda uma serenidade nesse processo. Embora o processo em si pareça ser muito abrupto, né? Mas é tudo dentro de uma perfeição do Criador. E existem outros partos que são mais difíceis, que existem condições, né? E tudo isso também está dentro de um planejamento, né? Um planejamento de chegada, de vivência, de aprendizado, porque toda vivência que a gente tem nos traz aprendizado. Então é importante a gente perceber isso. Na questão 154, está lá sobre a separação da alma e do corpo. Aí a pergunta é: a separação da alma e do corpo, ela é dolorosa? E aí os espíritos nos respondem: não. O corpo sofre frequentemente mais durante a vida do que no momento da morte. Isso em condições normais, naturais, vamos dizer assim, a parte mais comum. Só que isso também vai sofrendo diferenciação, né? Não podemos enxergar na morte uma punição. O desencarne é uma etapa da nossa escalada evolutiva. Então, para que eu me aproprie, né, dessa certeza, porque todos nós vamos desencarnar, é importante que isso não seja para mim um fantasma, que isso não seja para mim algo que me incomoda, né? Não vou dizer aqui que a gente tem tranquilidade em relação a isso, mas, por exemplo, no caso, a minha tranquilidade em relação à morte é no sentido de enxergar, será que eu estou conseguindo cumprir o que eu me propus, ou pelo menos uma parte? Então, quando a morte, o desencarne chega, né, esse retorno à pátria espiritual, ele cessa essa minha encarnação. E aí eu vou ter que prestar conta dela. Será que eu usei do jeito que deveria? Será que eu fiz o aprendizado que eu deveria ter feito?
Será que eu me tornei uma pessoa melhor? Será que eu caminhei espiritualmente ou eu me endividei ainda mais? Então, como isso é algo que a gente não sabe ao certo, embora esteja gravado na nossa consciência, né? Porque a lei de Deus está gravada na consciência, a lei divina. Como a gente ainda é muito imperfeito, muito denso, eu não tenho como ter certeza. Mas a espiritualidade amiga vai me sinalizando que é esse o caminho que eu devo seguir. E como é que eu sei que é esse? Pela sensação de tranquilidade que a construção espiritual, que a construção evolutiva vai nos dando. Ninguém que caminha espiritualmente só tem facilidades, não existe. No nosso orbe não existem espíritos que tenham vida de facilidade. A gente pode perceber espíritos que tenham facilidades materiais, mas vida de facilidade não está associada só à questão material. Existem regiões sombrias do nosso interior que as pessoas estão, às vezes, abastadas, né, do ponto de vista material, mas extremamente solitárias. Então, é importante a gente se reconhecer dessa forma. Nós somos viajores na construção da jornada evolutiva. Então, nós temos uma complexidade. Para a gente entender bem como é que é isso, nós temos vários corpos espirituais. 3 deles são os que mais são importantes nesse processo de desencarne, que é o corpo físico, esse matéria densa que eu tenho, né? O perispírito, que é um material, né, mais suave que o corpo material, e o espírito. O espírito é onde está ali registrada toda a questão do potencial de inteligência. Só que quando esse espírito está encarnado, para diferenciar, a gente vai chamar de alma. Então, a alma é o espírito encarnado. Então, eu, Mariana, me tenho a minha condição corpórea, o meu corpo, tenho o meu espírito, quer dizer, tenho minha alma, e existe uma ligação que é o perispírito. E esse perispírito é justamente onde vai ficar gravado toda a minha condição de luta nessa encarnação. Todas as virtudes que eu consegui iniciar o desenvolvimento delas, mas também toda a parte que não é boa. Vamos dizer assim, todo o processo de dor, todo o processo de sofrimento, todas as imperfeições. Então, vai ficando marcado ali, e esse perispírito, ele vai se suavizando, ele vai se tornando mais leve, mais suave, à medida que a reforma moral vai sendo implementada. Quanto mais suavizada eu for espiritualmente, quanto mais evoluída eu for, mais a densidade do meu espírito, do meu perispírito vai acontecendo, mais ele vai ficando leve, né? Então, se a gente pensar em papel, a gente vai pegar um papelão para ser o corpo físico, a gente vai pegar um papel de seda para ser o espírito, e a gente vai pegar um papel ofício para ser o perispírito. Então, esse perispírito, ele não tem a rudeza do corpo material, mas ele também não tem ainda a leveza da minha condição espiritual, enquanto espírito. Mas à medida que eu vou implementando a minha melhora, que eu vou me modificando, que eu vou tomando consciência das minhas imperfeições, né? E a gente sempre bate nesse pilar da doutrina, esse processo de autoconhecimento é fundamental. Eu só consigo mudar em mim aquilo que eu reconheço que existe, né? Existe e incomoda a mim, incomoda quem convive comigo. Então existe a necessidade da minha melhora, da minha modificação. E tudo isso, gente, vai, vamos dizer assim, ser coroado nesse meu processo de desencarne. Independente da situação que eu vá vivenciar, existem desencarnes que são de formas mais abruptas, existem uns que são mais suaves, no processo de adoecimento, mas não importa. O importante não é que não importa. Importa, lógico, está associado à condição e à necessidade espiritual. Mas não é a forma como o meu corpo material se desliga que vai me dar ou não uma tranquilidade quando eu retorno à pátria espiritual. Não é
O processo só é uma construção que nós vamos ter. Então, é como se nós tivéssemos, como não? É como nós estamos semeando. A primeira colheita que a gente vai fazer é justamente nesse processo. Se eu for semeando ao longo da minha existência valores espirituais, com certeza, esse meu processo de desencarne, ele vai ser mais suavizado, por mais doloroso que ele seja para mim. Isso significa que vão existir é, 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 benfeitores ali me auxiliando, que eu não vou sofrer o impacto dessa perturbação, porque existem nos registros da literatura espírita situações de perturbação espiritual que duram dezenas de anos, séculos, tamanha a condição vibratória daquele espírito. Então, é importante a gente reconhecer essa oportunidade valiosa que a vida nos oferece, né? E aí é muito interessante que a gente, em relação ao processo de desencarnação, a gente tem uma postura respeitosa nesse momento. Ali está um irmão que está retornando ao pátria espiritual e existem formalidades, né, no nosso mundo que precisam ser feitas. Então é muito importante a nossa postura de respeito a essa família, a essa pessoa, não é? Se eu não tiver nada de positivo a fazer naquela presença, por exemplo, na câmara mortuária, ou numa visita a um hospital, ou no próprio funeral, eu devo, se eu não tenho nada de positivo a fazer, se eu não tenho uma prece a fazer, é melhor que eu não compareça. Por quê? Porque existe ali o afastamento vibratório de uma pessoa que é uma mãe, um pai, um irmão, um amigo. Então, vão existir pessoas que vão sentir a falta, porque é muito interessante isso. Por mais que a gente compreenda esse processo todo, ele dói na gente, ele dói fisicamente. Quando uma pessoa da nossa convivência, uma pessoa querida, uma pessoa que nos acrescentou na vida, retorna à pátria espiritual, a primeira sensação que a gente sente é uma dor profunda. A gente não se prende à dor, hoje não mais. A gente sabe que essa pessoa está ali, passando por esse aprendizado, eu posso auxiliar isso através da oração, através da prece, mas aí eu vou emanar as minhas vibrações de amor, as minhas vibrações de carinho, as minhas vibrações de gratidão. Então, com o passar do tempo, isso vai transformando aquela dor que a gente sentia, que às vezes rasga a gente por dentro mesmo, numa saudade. E aí é muito interessante como esse processo acontece, porque a gente vai lembrando da pessoa em tudo. Então você escuta uma música, você lembra da tia, você faz uma comida que ela fazia, você lembra dela, você vai numa praia que ela amava, que é a praia de Maceió, a praia do Francês de Maceió, e você lembra da Tanã. Então a gente vai ali substituindo o processo doloroso que a gente enfrentou, e é natural, e é legítimo todo esse processo, mas a gente não se aprisiona nessa dor, não se revolta, né? A gente tem que agradecer a oportunidade da nossa vida ter cruzado com a vida dessa outra pessoa, e essa outra pessoa ter colaborado para a gente ser a pessoa que a gente é, através dos exemplos. Então, isso é um processo onde a gente começa a modificar a forma como a gente olha essa passagem, esse retorno à pátria espiritual. Como é que deve ser o nosso despertar, né, no plano espiritual? A primeira coisa que existe é uma visão panorâmica da nossa última existência. Os relatos da literatura espírita dizem que numa fração de tempo muito pequeno, é como se os fatos, os acontecimentos mais significativos da minha vida, eles vêm à tona, exatamente como são. Porque uma coisa que é muito importante a gente lembrar é que no retorno à pátria espiritual, a gente vai mostrar o que nós somos de fato, quem nós somos de fato, a pessoa que eu sou, a pessoa no sentido de valores, né? Os valores que eu agreguei à minha vida. Não existe como disfarçar, como mascarar. Então eu me deparo com o quê? Comigo mesmo.
Normalmente, a gente volta à nossa última forma física. A gente vai ter a aparência dessa última existência. Isso não é regra geral. Então, por exemplo, para ilustrar bem, a gente tem o espírito de Emmanuel, que numa das suas existências foi Públio Lentulus, e depois de já estar na condição de espírito, que já fez todo o seu processo, né, lógico, de melhoramento a ponto de ser mentor, né, de Chico, ele se apresenta a roupagem, que a gente chama, né, do senador romano. Então, a caracterização, por quê? Porque ele reconhece que aquela existência tem para ele uma simbologia, né? Então, em regra geral, nós voltamos a ter a nossa aparência no passado. Mas se existe um marco espiritual significativo, aquele espírito tem, vamos dizer assim, condição de se fixar com aquela imagem. No caso de Emmanuel, Emmanuel sempre que se apresentava como Publio Lentulus, o senador romano, ou melhor, com a aparência de Publio Lentulus, não com a energia, né, de Publio Lentulus, como aquele homem inicialmente arrogante e que foi se evangelizando ao longo dos anos, ao longo das dores, quando perdeu a visão material, começou a enxergar espiritualmente. Isso é significativo demais dentro desse livro. Essa simbologia que a gente tem. Né? A gente vai reencontrar espíritos afins. Agora, aí é que está, né? Quando a gente fala de afinidade, a gente sempre traz a afinidade num conceito de coisas positivas, né? Então, eu encontrar espíritos afins quando eu retornar à pátria espiritual, né? Isso dá aquela alegria. Só que a afinidade, ela não é só positiva. Eu posso encontrar ali espíritos que eu tenho um grande endividamento se eu fui uma pessoa que vivenciou uma energia de revolta, de ciúme, uma vida passional, uma vida escravizada nos prazeres, não é? Então, se eu retorno a minha condição espiritual para esse tipo de sintonia, eu vou sentir uma consumição muito grande, né? E a gente também faz, quando se está lá no plano espiritual, pelas narrativas, né, das obras espíritas, uma analogia entre o mundo espiritual e o mundo material. E é muito interessante que as obras de André Luiz retratam para a gente vários exemplos, várias passagens, né? No próprio livro Nosso Lar, que eu creio que é um dos livros mais conhecidos da maioria das pessoas, todos os espíritas, né, já leram Nosso Lar, e aqueles que não são espíritas, que querem conhecer um pouquinho como é esse processo, como é esse mundo espiritual, essa obra é uma obra muito conhecida e é uma obra muito estudada. Existem grupos de estudo que estão ali capítulo a capítulo, retirando os grandes ensinamentos que a gente tem. E o próprio André Luiz, né, foi para uma região de sofrimento, uma região umbralina, lembrando que essa condição não é um espaço propriamente dito, um espaço físico, né, é uma condição de consciência, é um estágio de consciência que se tem. Então, quando ele se deu conta que ele estava ali num processo doloroso, onde ele não estava entendendo direito a condição que ele estava de sofrimento, convivendo num lugar que não tinha luminosidade, e isso é uma coisa que me chama muito a atenção, os registros das regiões umbralinas, das regiões de sofrimento, são sempre tendo como referência a ausência da luz, né? Não existe essa presença da luz. E na hora depois do tempo que passou, e foram 8 anos que André Luiz esteve ali, que ele conseguiu, né, ele foi relembrando alguma coisa do que seja uma prece, uma oração, foi na hora que o socorro espiritual, que já estava perto dele, mas que ele não tinha condição vibratória de perceber. Então, essa descrição nos diz que esse processo vai depender muito do que eu amealhei ao longo da minha existência. Eu não posso querer ter um retorno à pátria espiritual tranquilo e suave se eu vivi em guerra.
Eu não posso querer desfrutar de um jardim, né, de muita música suave, de muita tranquilidade, quando eu vivi em conflito, conflito comigo mesmo e conflito com os outros. Então, são situações que têm muito a ver uma coisa com a outra, são consequências. A gente semeia e a gente colhe. Né? E é o tempo todo, eu vou semeando na minha vida e nessa mesma existência eu vou colhendo. Não frutos prontos, amadurecidos na totalidade, mas eu já vou colocando ali na minha caminhada, né, a questão das sementes que vão florescendo. Então, o meu caminhar espiritual vai se suavizando, mas com o meu trabalho. Ninguém vai receber aquilo que não merece receber, né? É uma questão de justiça, é uma questão de bondade, é uma questão da gente fazer por merecer. Então, vamos lá. Leon Denis diz num livro, é um dos livros que também tem grandes grupos de estudo, o problema do ser, do destino e da dor, ele diz o seguinte: a situação do espírito depois da morte é a consequência direta das suas inclinações, seja para a matéria, seja para os bens da inteligência e do sentimento. Né? Então, os espíritos adiantados depressa se libertam de todas as influências terrestres e recuperam uma consciência de si mesmo. Então, é muito importante que a gente pense no desencarne, mas não na hora do desencarne. Pense no desencarne todos os dias que a gente acorda. Não para a gente se apavorar com ele, mas para a gente construir esse retorno à pátria espiritual no nosso dia a dia, na nossa vivência com as pessoas, na nossa força nos enfrentamentos, e esses enfrentamentos são gigantescos. Só que nosso enfrentamento vai nos melhorando, a gente vai se tornando uma pessoa melhor, a gente vai descobrindo valores que a gente nem sabia que existiam, que estavam ali adormecidos, e essas dificuldades vão serenando essa energia. Então, para que a gente tenha consciência desse processo todo, para que a gente tenha clareza disso tudo, é importante a gente estar nas casas espíritas estudando, fazer parte de grupos de estudos. A obra espírita é gigantesca, é muito vasta, então existem muitas informações. Hoje, uma das coisas mais interessantes que a gente vê dentro do movimento espírita é como, pelo distanciamento social, as casas espíritas, as federações, as federativas, elas se organizaram e o que existe de material é algo muito vasto. Todos os dias nós temos muitas opções de lives, de palestras, fora o que já existe no YouTube, por exemplo, que fica ali gravado e que a qualquer tempo eu vou lá, bebo dessa fonte, paro para pensar um pouquinho, reflito. Então, são muitos ensinamentos que existem. Então, as oportunidades, elas são dadas para a gente. Basta que a gente aproveite, porque nós vamos construindo esse processo de retorno ao pátria espiritual no nosso dia a dia. E para nossa reflexão final, a gente tem, primeira coisa, pessoas importam mais que coisas. É uma certeza que a gente tem que ter. A prática do bem está acima das religiões. Então, ninguém vai criar um sectarismo. Nós escolhemos a doutrina espírita como nosso caminho. Mas não é a doutrina espírita que vai me abrir a chave de uma vida espiritual melhor. Ela só vai ser essa chave se eu estiver trazendo para o meu dia a dia os ensinamentos que eu aprendi através da doutrina. Então, a religião por si só, ela pode ser ao contrário. Ela pode ser uma forma de aprisionamento espiritual. Então, dentro da doutrina, a gente tem esse lado da ciência, né? Kardec foi tão minucioso, Kardec foi tão detalhista, né? Uma pessoa que era do meio científico e do meio educacional, para normatizar, para nos esclarecer desse intercâmbio do plano espiritual para o plano material. Então, é importante que a gente veja isso. Durante o período de perturbação que experimentamos ao retorno à pátria espiritual, a prática do bem e a consciência pura suavizam as perturbações. Né? Então,
Eu sempre penso assim, quando a gente vai fazer uma viagem para um local que a gente não conhece, que a gente vai a primeira vez, você vai lá, chega no hotel, você ainda não está familiarizado com aquilo. Você tem a vivência da sua casa. Quando você chega naquele lugar, você não sabe direito. Você estranha a posição que a cama está em relação ao banheiro, você estranha a questão dos corredores. Depois você vai se familiarizando, né? Então, eu imagino que seja mais ou menos isso quando acontece. Mas essa perturbação ela vai ser suavizada à medida que eu vou ter a vivência da prática do bem, a vivência da prática do bem comigo mesma e do bem com o outro, né? Isso é importante. E por último, nós precisamos nos empenhar nessa melhora da nossa condição evolutiva, da nossa condição moral. As oportunidades estão aí para que a gente se reconheça como ser espiritual, um ser que está em construção, um ser que busca exatamente ser melhor. Porque eu sempre afirmo que o sofrimento ele leva à exaustão, ao cansaço. Olhar para a vida com indiferença, porque quando a gente só olha a vida e só vê na vida o sofrimento, essa vida vai perdendo um pouco do seu sentido, do seu valor. Então, vamos valorizar as dificuldades que a gente enfrenta, porque nós temos uma relação de confiança com Deus. Se eu vivencio determinada situação, é porque faz-se necessário esse sofrimento, essa dificuldade, esse enfrentamento. Então, o que eu vou fazer? Eu não sou boba nem nada, eu vou tentar vivenciar da melhor forma, para que eu não tenha que repetir essa lição. Então, sempre que uma situação foge à minha compreensão naquele momento, eu sereno um pouquinho e falo, não, Mariana, enfrenta, pede ajuda. E aí a ajuda vem de diferentes formas. A ajuda vem do plano material, através dos amigos, dos laços, dos afetos, e às vezes a ajuda vem até dos desafetos, porque os desafetos que a gente tem também são formas de aprendizagem nossa, dependendo, lógico, da forma como a gente enxerga isso. E essa ajuda também vem do plano espiritual. Cada um de nós tem guias espirituais, mentores que nos auxiliam, que nos incluem. Fora isso, a gente tem a prece como uma forma de conexão com o alto. Então, faz-se necessário que a gente também faça por merecer ajuda. Não vamos esperar que tudo seja resolvido, porque não vai ser resolvido. Talvez só seja agravado o problema que a gente vivencia. Então, essa é a reflexão que a gente tem por nos valorizar a nossa encarnação, para que na hora que a gente tem que retornar à pátria espiritual, que a gente tenha mais suavidade nesse processo de retorno. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela essa conversa, né? Uma conversa muito, pelo menos para mim, muito edificante. E até a próxima oportunidade para que a gente possa se reencontrar, conversar mais sobre essas questões que envolvem o plano espiritual, que envolvem os ensinamentos que o Cristo deixou para a gente. Tá bom? Então, que a espiritualidade amiga nos ampare hoje e sempre. Boa noite a todos.